Hoje, finalizando as nossas análises do Random Collection Volume 1 da Takara Tomy de Bottle Man, essa que é uma coleção muito interessante que veio com 4 possíveis Bottle Man, vamos tirar da embalagem, montar e analisar esse lindíssimo Gyokurok 4G que nós temos aqui. E claro, segundo a parte de trás da embalagem, ele também vem com um núcleo reforçado diferente do primeiro Gyokurok. Então vamos ver. Lembrando que se esse for um dos seus primeiros Bottle Man, eu recomendo muito que você dê uma olhada no manual de instruções, que traz aqui todas as peças enumeradas e muitas instruções bem detalhadas, ilustradas, facinho de você acompanhar aqui para a montagem dele, inclusive a colagem dos adesivos que está durante o processo de montagem, tá bom? Então vamos lá para a montagem desse Gyokurok muito da hora. Essas são as peças e, como de costume, vamos com o núcleo dele, né? A gente começa encaixando aqui o gatilho dele, que vem de um marrom bem bonito. E pegamos esse componente aqui. Com essa parte curvada para baixo, você vai encaixar nessa orientação. Feito isso, nós pegamos a base aqui do Bottle Man, onde tem essas duas pequenas colunas para encaixar os suportes das tampinhas que estão aqui em preto. Suportes esses que são muito interessantes, aparentemente são feitos de POM, hein? O que gera menos atrito com o plástico, mas mesmo assim tem uma resistência maior ao desgaste, o que é muito bom. E aqui está o reforço no núcleo dele. Ao mesmo tempo que ele também tem um plástico, dá para ver que o plástico laranja dele é um plástico sólido, né? De cor sólida, então isso aqui vai ajudar bastante a desgastar menos, o que é muito, muito bom. Afinal de contas, dá medo de atirar Bottle Man com plástico transparente. Feito isso, encaixamos aqui o núcleo nessa parte aqui. Cuidado para a mola não ficar presa, então você garante essa segurança aqui para a mola. Feito isso, com a estrutura assim, pegamos a parte de cima aqui que tem os olhinhos para encaixar aqui com muito cuidado, né? Porque uma vez que você fez esse encaixe aqui, já era, amigo. Encaixado, verifica se está tudo ok, verifica se o gatilho está funcionando bem. E aí, por fim, você só empurra essa partezinha aqui para ele fixar o núcleo. Tá funcionando legal. Então tá aqui, quase pronto o nosso núcleo. Agora vamos à parte de trás aqui da cabeça dele, com essa pecinha aqui. Encaixado. Precisamos fixar essas peças juntas, então pegamos a rosca. A estrutura dos Bottle Man é muito bem pensada, né? Da hora. E aí pegamos uma das tampinhas que vem nele, aquela tampinha comemorativa, e encaixamos aqui em cima para completar. Tá aqui o núcleo do nosso Gyokurok. Olha que bonitinho, cara, que da hora. Sensacional, né? Bom, vamos então à armadura dele. A gente vai começar pelo elmo, que é a parte mais complexa, digamos assim. Não tanto quanto algumas outras peças, mas enfim. Pegamos aqui essa estrutura. Para encaixar aqui dentro, você vai observar esse padrão aqui. Você vê que de um jeito ele não vai encaixar, então é mais fácil. Porque tem alguns outros que encaixam e você tem problemas, porque eles encaixam da maneira errada. O Gyokurok não tem esse problema, você consegue encaixar tranquilamente. Aí por fim, essa parte aqui de trás você vai encaixar aqui. Foi um lado, o outro lado já tinha ido. Tá encaixado, eu acredito que seja isso. Podemos encaixar também as espadas nas mãos dele. Você vai fazer esse encaixe aqui, ó, ele vai por dentro. Encaixe bem mais firme que das outras versões, pelo que eu tô sentindo aqui. E por fim, o outro lado também. Encaixe um pouquinho mais firme. Legal. Agora sim a gente pode montar ele de fato. Vamos começar com a parte dos pés, que tem aqui esse pequeno gancho que você coloca aqui na parte da frente e engata atrás com um clique. Os bracinhos também são muito fáceis de encaixar, basta deslizar aqui, ó. Pronto. Mesmo vai aqui do outro lado. Encaixado. Por fim, o elmo dele, que encaixamos aqui. E já era. Vamos colocar a tampinha dele no núcleo. E aqui está o nosso belíssimo Gyokurok 4G, que agora, depois de montado, a gente vai fazer uma análise dele. Vamos lá.
Assim como o Aqua Sports, o Gyokurok também teve outras duas versões lançadas. A primeira delas é a original em verde, a segunda é o Gyokurok Hagane, que vinha com um alvo em azul, muito legal, e esse núcleo também pode ser interessante, vocês vão descobrir depois o porquê. E claro, a versão 4G que veio no Random Collection com o seu núcleo reforçado, o que é uma vantagem muito grande. Isso porque, se nós pegarmos aqui o Gyokurok padrão, o verdinho, dá para ver algumas marcas de estresse no plástico aqui, talvez não tão evidentes, mas aqui ele está esbranquiçando um pouquinho mais. E o Gyokurok foi um dos primeiros a ser registrado com uma quebra severa no núcleo, porque o plástico transparente acaba sendo um pouquinho mais frágil mesmo. Em compensação, nós tivemos o lançamento do Gyokurok Hagane, que foi uma bela adição à coleção, exatamente porque ele era um pouquinho reforçado aqui e não quebrava com tanta facilidade assim, o que é uma coisa boa, além de vir com um alvo, não é? Mas os núcleos dos dois são semelhantes. E aqui nós temos o núcleo reforçado do Gyokurok 4G que vem nesse Random Booster. Afinal, esse núcleo aqui em preto, ele tem o mesmo formato dos outros núcleos, mas ele é de POM, ou seja, ele vai ser um pouquinho melhor para você atirar. Fora isso, nós temos toda a mecânica do Gyokurok, que é um tipo controle, e o que isso é muito legal, porque nós temos algumas opções aqui. Primeiro, o elmo dele, que está aqui, serve como mira. Você observa que ele tem aqui um espacinho na parte de cima, uma pequena cruz, que quando você coloca ele virado para o alvo e você quer atingir o alvo, você consegue mirar exatamente aonde você quer, utilizando essa mira aqui, e aí ele consegue mais precisão no tiro, o que é muito bom. Também temos o gatilho dele, é um gatilho extremamente confortável, você vê que ele tem uma curvatura aqui, e essa curvatura consegue suportar muito bem o seu dedo, ele fica muito confortável, além de ser um gatilho bem largo. Gatilho largo esse é bom porque você consegue apoiar 2 polegares para mais precisão no tiro, o que vai ajudar bastante na hora que você for atirar, eu garanto para você. Você pode apoiar apenas um, mas eu recomendo 2 aqui porque vai acabar sendo mais confortável, utilizando especialmente a mira dele aqui em cima. Outro ponto muito interessante do Gyokurok são os seus braços. Primeiramente, a gente observa uma estrutura bem mais alongada graças às espadas que ele tem. Essas espadas, elas servem para redirecionar a tampinha quando você atirar com ele. Por mais que as tampinhas abram um pouco quando você força a tampinha para passar pelo núcleo, você percebe que as espadas são longas por um motivo. Quando você atira com o Gyokurok, a tampinha, nesse momento aqui, já vai sentir que os bracinhos dele vão fechar e a espada vai redirecionar para a tampinha não desviar muito para algum dos lugares. Então ela vai ser mandada de uma maneira reta. Isso daqui serve como um cano longo e funciona muito bem graças ao tamanho dessas espadas aqui. Ele consegue sim redirecionar a tampinha e manter ela em linha reta na medida do possível, é claro. Uma estrutura bem interessante. Outro ponto dos seus braços é que ele tem aqui a bainha da espada, que serve como apoio. Esse apoio é fundamental para Bottom-Man de controle. Afinal, se ele não tiver isso daqui, ele pode simplesmente virar para um lado ou para o outro e vai mudar a direção da tampinha, ou vai mudar o efeito que ele vai causar na hora do tiro. Então esse é um pequeno apoio que ele tem aqui, o que é bem interessante. Afinal, nós temos mais sustentação quando você apoia ele na mesa. Falando em sustentação, nós temos também a parte de baixo, e os pezinhos dele vêm numa cor diferente, bem destoante do resto do combo, porque esses pezinhos são um componente da armadura do Dual Gold, só que numa versão prateada. Aqui nós temos os pezinhos do Dual Gold, que além de ter as espadas do Gyokurok aqui que redirecionam a tampinha para que tenha um tiro mais preciso, nós também temos aqui embaixo esse redirecionador aqui para manter a tampinha estável na hora que você atira. É a mesma base do Dual Gold, ou seja, você vai ter mais controle atirando com esse Gyokurok, porque você tem as espadinhas e aqui embaixo também você tem essa estrutura para manter a tampinha numa altura melhor. A tampinha vai ficar mais tempo no ar, ou seja, mais facilmente será controlada pelas espadas quando o Gyokurok atirar. Isso é excelente. É uma estrutura bem legal, o Gyokurok consegue ter aqui bastante controle, como prometido, graças a todas essas mecânicas que ele tem, e também a comodidade do gatilho dele de conseguir acompanhar bem o seu tiro, você forçando com 1 polegar ou com 2. Gyokurok é definitivamente bem interessante, mesmo sendo um dos primeiros a serem lançados para Bottom-Man. Estou bem feliz em poder abrir um desses aqui e analisar ele para vocês.
Claro que o núcleo dele também é importante frisar, que é um núcleo que tem uma estrutura igual nos dois lados, então ele vai ter uma precisão maior, porque ele não tem efeito nenhum, não tem uma rodinha que possa fazer um lado ir antes do que o outro, não tem uma tira de borracha para fazer a tampinha girar, é uma estrutura mais simples, mas exatamente por isso super eficaz para um tipo controle. E agora nada mais justo do que pegar o nosso Gyokuro-Rock 4G e testar alguns tiros com ele para ver como ele se sai. E mais uma vez, a versão do Random Collection Volume 1 é muito, mas muito melhor do que as versões anteriores do Gyokuro-Rock. Esse daqui definitivamente atira melhor e parece ser mais preciso, isso por conta do núcleo dele. Essas pecinhas feitas de POM aqui dentro tornam o tiro muito mais macio e, portanto, muito mais preciso. Se você atirar, você vai sentir uma leve diferença no som que eles fazem. Por exemplo, ao atirar com o Gyokuro-Rock Hagane, preste atenção no som que ele faz. Deu para ouvir um crack por conta da tampinha raspando no núcleo? De novo. Dá para ouvir, né? Agora, se eu atirar com o 4G, perceba que esse barulho não existe. Sentiu? Isso acontece porque o POM tem muito menos atrito com o plástico da tampinha e faz com que ele atire de uma maneira mais suave, mais fácil de você conseguir atingir os alvos, especialmente levando em consideração aqui as espadas e também o componente dos pezinhos do Gyokuro-Rock 4G. Sensacional, e se você quer um Gyokuro-Rock, eu recomendo muito essa versão aqui, porque ela acaba sendo melhor do que a original. Mais uma vez, é claro que se você quiser a versão em verde original, que é a versão do anime, para ter na sua prateleira, para ter na coleção, ok, super recomendado, ele é lindo afinal de contas. Já uma versão que recomendo muito é a versão Hagane, a versão prateada, que é definitivamente muito boa. Um pouco melhor do que a versão em verde, com certeza, e ainda vem com um alvo extra, então você tem aqui um bom conjunto, e também tem análise dele aqui no canal. Ele também é muito útil para você fazer o combo de peças especial do Random Collection, fica ligado. Mas, se você quer performance, o 4G com certeza é a sua melhor opção. Esse Battleman me surpreendeu muito, não apenas na sua performance, mas também nas suas cores. O conjunto dele é muito bonito ao vivo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha curtido a análise. Não esquece de deixar um gostei e até a próxima.